cristã, dependência de Deus e maturidade na vida do cristão. Eu estava pensando como seria difícil, o que aconteceria na vida de uma criança solta no mundo. Como ela chegaria à fase adulta, não madura, mas na sua fase adulta. Se essa criança não tiver alguém para conduzi-la, para ensinar a viver, a ser gente, a ser pessoa. Eu sempre digo que bicho nasce pronto. Bicho não aprende a ser bicho. Macaco não aprende a ser macaco. Ele nasce e já tem atitude própria da sua natureza. Gente não. Gente precisa aprender a falar com quem fala, a andar com quem anda, precisa ser estimulada. O que aconteceria se você deixasse uma criança solta no mundo? E que ela não tivesse amparo, direção, não tivesse ensinamento, e que ela aprendesse sozinha na vida. Como chegaria esta pessoa? Se soltássemos 100 pessoas, 100 crianças, de 2 aninhos, ou bebezinhos, se ela, quando ela nascesse, a gente já dissesse para ela, agora toma seu rumo, vá viver sua vida, eu te pari, agora vá viver sua vida, se vire. Olha, irmãos, provavelmente o mundo já teria acabado, né? Nós nem estaríamos aqui, porque nós teríamos morrido, talvez, uma semana ali, a gente já não suportaríamos viver uma semana. O que é, quando a gente quando tem uma criança solta no mundo, a gente sabe o que é que ela vai enfrentar na vida. A gente sabe que a vida não é fácil. Existem desencontros, existem frustrações. Nem sempre aquilo que nós planejamos chega naquilo que nós desejamos e sonhamos. Há muitos contratempos. As pessoas nos roubam, nos matam. As pessoas fazem o mal a nós. Aquilo que amávamos já não amamos mais. Já fomos amados por pessoas, agora somos odiadas pelas mesmas pessoas. A vida é muito complicada. Muito difícil viver. Esse mundo é um mundo injusto. A minha esposa e eu, nós estávamos conversando agora à tarde, e ela disse, por que determinadas coisas não acontecem conosco? Eu disse a ela, meu bem, é porque nós vivemos num mundo onde existe injustiça, é um mundo em rebelião. Nós não estamos dentro do Jardim do Éden. Nós estamos fora do Jardim do Éden. E aqui a barra é pesada, né? Como diz os irmãos. A barra é pesada, é muito difícil. Agora, você que é cristão, nesse mundo de contradições, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo terrível, nesse mundo que oferece resistência a você, neste mundo que quer destruir você, de alguma maneira, a vida conspira contra a gente. A vida não é a nosso favor, a vida conspira contra você o dia todo dia, o tempo todo. De alguma maneira, sempre você é bombardeado por pensamentos, ideias, enfim, irmãos, eu não preciso descrever para você como é a vida, porque você sabe como é a vida. Mas você tem uma relação com Deus. E a palavra que eu tenho para você aqui nessa manhã, nessa noite, eu estava olhando para vocês enquanto eu estava ali tocando o contrabaixo, atrapalhando os irmãos do Ministério de Louvor com o contrabaixo. Eu estava olhando para o seu rostinho, para você, e eu ficava pensando, o que ela precisa ouvir? Como essa pessoa chegou aqui na igreja? O que ela está passando? A gente olha para cada um e a gente não tem ideias, né? A não ser aqueles que a gente anda um pouco mais próximos. Mas a gente não tem ideia do que você está passando. E talvez você saiu de casa com a esperança de que a palavra de Deus, e que o culto de hoje, que a reunião de hoje, operasse ou fosse uma resposta para você. Que Deus trouxesse alívio para o seu sofrimento, através do louvor, da canção, da oração, da comunhão com os irmãos, da palavra, de alguma maneira as coisas, de alguma maneira organizasse dentro de você como uma resposta. E eu sinto este fardo no meu coração como pregador,
de trazer palavra de Deus para nós, para você, a fim de que essa palavra resolva você e não o seu problema, mas resolva você. Isso é muito diferente da vida de um adulto e de uma criança. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Começando, eu quero ler 4 textos com você, e depois, em mente com esses textos no nosso coração, a gente falar a palavra, tá bom? Então vamos começar com o primeiro texto de 1 Pedro 2:2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai como crianças recém-nascidas. Queria que você enfatizasse a palavra criança e a palavra e o leite. A palavra criança e a palavra leite. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, o que nós temos aqui nessa palavra? Crescimento, desejos genuíno, leite espiritual, crianças recém-nascidas, desejar com ardência no coração e um crescimento para a salvação. E essa salvação é lógico que a Bíblia, que Pedro ali, não está falando de você ir para o céu, mas tudo que engloba a maturidade espiritual. Desejai o verdadeiro leite espiritual para que você cresça. Importante a criança crescer. Agora, Hebreus capítulo 5:12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em um texto diz, deseja o leite. Em outro texto está dizendo, vocês deveriam deixar o leite. Interessante? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Esse menor é senhor de tudo. Mas como ele ainda é criança, ele não é diferente de qualquer escravo ali na casa. Porque ele está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Só até aí. Agora, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A caminhada do cristão envolve tanto uma fase de total dependência de Deus, como também uma jornada rumo à maturidade. A nossa relação com Deus, ela passa por uma fase de uma dependência absoluta, sempre será assim, de uma dependência absurda, absoluta de Deus, para uma maturidade espiritual. Quando nós desenvolvemos essas duas realidades, nós possuímos equilíbrio. Jesus, algumas vezes, diz que nós devemos ser como crianças. Pedro está dizendo, seja como crianças. Não está dizendo para a gente ser criança, mas para desejar como uma criança. Desejar a palavra, desejar o leite. E esta jornada, ela tem esses dois aspectos. De buscar total dependência de Deus, mas de caminharmos para uma maturidade espiritual. Então eu quero falar desses dois aspectos com os irmãos. Eu quero trazer para você, nesse primeiro aspecto, da dependência total de Deus, como aquela mulher hemorrágica,
em que ela disse na sua mente antes de sair de casa: eu vou lá na reunião e quando chegar na reunião, quando chegar perto de Jesus, eu vou tocar em Jesus, para que Jesus cure a minha dor. Eu vou me aproximar de Jesus para que Jesus toque a minha vida. Eu vou buscar a Jesus para que Jesus mexa no meu coração. É como essa mulher está desejando corretamente. Nós devemos ter essa total dependência de Deus. Nós devemos possuir esse aspecto de que não é possível viver a vida nesse mundo sem dependermos totalmente da pessoa e da obra do Senhor. Esta mulher, apesar das dificuldades, ela sai de casa com a intenção de tocar em Jesus. Ela quer receber de Deus. Ela quer receber instrução, ela quer receber cura do Senhor. Este primeiro momento da vida, irmãos, fala de termos um coração de um aprendiz, de recebermos instrução, de recebermos orientação. O discípulo de Jesus, ele cresce porque ele recebe instrução, ele recebe orientação, ele tem a fase de depender, ele não sabe orar, ele precisa que alguém ore por ele. Ele não sabe ler a Bíblia, precisa que alguém leia a Bíblia com ele. Ele não jejua, precisa que alguém estimule o jejum dele. Ele não sabe muitas vezes como tratar a esposa de maneira bíblica, ou o marido de maneira bíblica. Então nós precisamos, por exemplo, como nós estamos aqui oferecendo para a comunidade, uma atividade, um trabalho, ensinamentos de princípios para a família, a fim de nos ensinar, nos educarmos como cristãos. Então a criança, ela é dependente, nós precisamos desse aspecto da dependência. Mas há um momento de tensão na vida da igreja e na nossa vida espiritual, quando nós resolvemos manter uma espiritualidade de criança, uma igreja de criança, que faz com que cada membro da igreja, cada pessoa da igreja, depois de tanto tempo na fé, ainda busca pedir ajuda o tempo todo, essa necessidade de que você seja ajudado o tempo todo. Eu vou para o grupo para ouvir a palavra do irmão. Já tem 10 anos que eu estou lá no grupo, para ouvir a palavra. Eu venho para a igreja para receber uma bênção, para receber a direção de Deus. E parece que essa hemorragia nunca estanca. E que nós estamos sempre com a mãozinha estendida, a fim de sermos ajudados pelas pessoas. Parece que essa fase da vida não para. Nós estávamos conversando lá na casa do Oswaldo e da Fátima, né, meu irmão? Exatamente sobre isso. E eu estava dizendo a bênção que é uma filha ter pai que consegue mantê-la. A filha dele está fazendo faculdade, eu penso que é vocês que estão pagando. Ou não? Sim. A cama que ela dorme, que os seus filhos dormem, provavelmente foi você que comprou. A energia que dá da casa dela, provavelmente é você que paga. A comida que ela come, provavelmente é você que coloca lá na mesa. Tudo que ela veste, tudo que ela vai, o lazer que ela tem é proporcionado por você. Ela é totalmente dependente de você. E há uma fase na vida dos nossos filhos em que nós escolhemos até a roupa que ela vai vestir. A gente não pergunta para o bebê se ela quer uma blusinha, uma roupinha azul ou amarela. A gente chega lá, eu gostei dessa daqui, e você leva para ela. Você define, você toma decisões o tempo todo por ela. E você precisa estar perto dela. Olha só, as crianças vieram aqui para receber oração, algumas vieram trazidas pelos pais. Elas não conseguem nem vir aqui sozinhas, precisa de acompanhamento o tempo todo. É assim com a fase infantil. Precisamos de acompanhamento.
precisamos de ajuda, precisamos que orem por nós, que nos ajude a viver, que nos ajude a crescer. O perigo está, irmãos, em que a vida vai matar crianças. A não ser que haja tutores, a não ser que haja pessoas cuidando, elas vão morrer. Porque elas não vão saber o dia de tomar a vacina, você que sabe. É você que vai levar no postinho de saúde para ela tomar uma vacina. E se depender dela, ela nunca irá. Então, a criança, a gente precisa decidir se a igreja que nós queremos ser, se as pessoas que nós queremos ser, são pessoas, crianças para sempre. Crianças dependentes para sempre. Que não conseguem mais dar conta da vida. Os nossos filhos estão lá no acampamento. E é claro que nós deixamos os nossos filhos ir para o acampamento porque tinha adulto junto. Eu duvido que você deixaria seus filhos passar 3 dias no acampamento, só eles. Eu duvido que você deixaria. Nenhum pai deixaria. Onde você está indo, meu filho? Estou indo para um acampamento. Quem? 100 e tantos meninos e meninas. De quantos anos? 17, 18. Não, jamais. Nunca. Quem é que vai dirigir o carro? O Cláudio. Quem é o Cláudio? O irmãozinho lá, ele dirige bem. Ele dirige o carro do pai dele, ele vai pegar o ônibus do pai dele e vai. Não, eles não podem fazer tudo sozinhos. Eles precisam de tutores. Eles precisam de... E quanto mais criança, quanto mais perdurar a fase infantil, mais dependência, mais precisa de ajuda, mais precisa de auxílio. Agora imagine, nós edificarmos uma igreja assim, de convidar você para depender da minha oração, de estimular você a depender de irmãos visitar você, de estimular uma fé completamente dependente da vida do outro. Se o irmão não for, se o irmão não fizer, se a pessoa não estiver com você, você não cresce. Você não vai. Como se cada domingo eu lançasse aqui, simbolicamente falando, metaforicamente falando, um punhado de balinhas e bombons. Que se a minha palavra para você fosse uma palavra que estimulasse a sua infantilidade espiritual. Porque se eu fizer assim, sabe o que eu vou ter que fazer com você? Todas as vezes que você enfrentar um problema, eu vou ter que ficar muito perto de você para você não decair da fé. Para você não viver uma vida frustrante. Porque a vida de criança é ilusão. Ela acredita que a vida é só brincar, é só lazer, que não tem responsabilidade, que não tem perigo. Por quê? Porque você está lá para proteger, você está lá para defender, ela não tem medo, ela sai correndo, você que fica protegendo e cuidando, quanto mais infantil, requer muito mais cuidado. E se nós queremos uma igreja infantil, nós precisamos treinar babás espirituais, para tomar conta dos irmãos infantis. Agora, uma igreja infantil é porque nós temos uma pregação infantil, um ensino infantilizado, que infantiliza. Por isso, nós que ministramos, nós que discipulamos, nós que aconselhamos, precisamos cada vez mais ensinar a criança, querido, está na hora de deixar a chupeta, está na hora de deixar a fraldinha. Está na hora de começar a andar. Vai, anda, meu filho, fica de lá ou de cá. Vai, vem cá, tipo o pastorzinho, o Renato, de lá ou de cá. Vai, irmão, vai, anda, irmão. Andou. Venceu, mas daqui a pouco tropeça e cai. Não podemos ser assim. Tem a fase que é boa e nós devemos desejar o leite. Mas Paulo fala, no tempo em que devias agora ser educadores, ainda precisa de... Você precisa se tornar um educador, mas o tempo passou, ao invés de você me ajudar a cuidar das crianças, eu ainda preciso cuidar de você como uma criança. Porque você não está desenvolvendo a sua maturidade espiritual. E aí sabe o que acontece?
Quando você fica sozinho, você não dá conta de se defender, de lutar, de manter sobriedade diante das perdas, de manter a sua fé diante do mundo desgovernado. A Bíblia diz que somos como crianças levadas para lá e para cá. Não tem firmeza. Por isso Deus deu pastores, apóstolos, mestres, deu liderança para a igreja, para que a igreja cresça, a fim de que não sejamos mais como crianças, para alcançarmos a maturidade espiritual, para enfrentar as ações malignas do diabo, para saber lidar com o infortúnio, com as perdas, com as glórias, com as conquistas, para não ficarmos soberbos, para não ficarmos decaídos da nossa vida. Você não muda quando eu resolvo o seu problema ou quando Deus resolve o seu problema. Você muda quando Deus muda você. Aí você, mudado, consegue lidar com os seus problemas. Mas criança não dá conta de lidar com os problemas, não dá conta de fazer, irmãos, inscrição do Enem. Você tem que ir lá com ela. Por isso a palavra de Deus está dizendo desse período de tensão. Nossa dependência de Deus é demonstrada na dependência de uma criança para sobreviver. Quanto mais infantil, mais dependente. Não podemos perder esse coração de criança que depende de Deus. Mas Deus espera que você cresça. Pai, como é que é para chamar o elefante? Você dá o nome para o elefante. É minha vontade que você tome decisão. É minha vontade que você saiba discernir entre uma coisa e outra. Criança não sabe, mas adulto é de se esperar que saiba. Por isso a nossa dependência de Deus, à medida que cresce, é uma dependência madura, não é uma dependência infantil. Imagine você de 50 anos de idade ir lá perguntar para o seu pai coisas que você perguntou quando você tinha 7. Não dá para conversar com o pai, um diálogo de criança. Você que já é adulto. A relação com Deus vai mudando à medida que você cresce. Mas se você não crescer ainda, você vai ter oração de criança, mesmo sendo velho. E Deus não é babá. Deus vai fazer com que você cresça. Ele não tem dó de você. Deus não tem dó de nós. Deus tem compaixão, Deus tem amor, Deus tem paciência. Dó não. Ele olha para você e para mim e diz, meu filho, você acha que eu estou com dó de você chorar? Não tem menino birrento? Como que você fica quando você vê um menino birrento lá no shopping? Sapateando, mãe, me dá. Você fala o quê? Esse menino está precisando de... Deixa ele meia hora comigo. Não é, Renato? Então, irmãos, a infantilidade espiritual. Eu tenho conversado, Conversei com o Demétrio e com alguns irmãos aqui. E falei, irmãos, está na hora de você não ir mais para a igreja com o pires na mão. Tem que ir para a igreja para dar. Até quando, falei com o Oswaldo, até quando nós vamos frequentar grupo? Você que deveria agora pastorear um grupo. Até quando nós vamos vir para a igreja como essa mulher hemorrágica? Todo domingo com hemorragia, estancou, curou, mas a gente vai. Senhor, Deus falou, minha filha, eu quero que você me ajude, vai de lá que eu vou de cá. Põe aí a sua orla aí, que deixa as pessoas tocar na sua orla também. Eu quero discípulos que me ajudem a discipular, que me ajudem a fazer o que eu estou fazendo. Tem que soltar a peia, tem que crescer. Nós precisamos assumir o papel de uma igreja madura. Eu estava pensando essa semana de quantas pessoas eu conheci na minha vida, graças a Deus. A irmã que me ganhou para Jesus foi minha tia. E eu lembro quando ela mudou lá para o bairro Estrela, não sei se é bem isso. Ela foi mudar num bairro que estava nascendo, Ivone. O loteamento ali, poucas casas. Lá perto da Mabel. E a minha tia lá. Não tinha igreja lá, não tinha nada. Mas minha tia Márcia e meu tio Sebastião, a fiarada deles, a casa
fazenda, construindo a casa ainda. Mas ela começou a visitar as pessoas. Ela não era obreira, não era líder, não era nada. Mas passaram-se alguns dias, passaram-se os meses, e os meses foram passando. E tiveram que abrir uma congregação ali, porque a minha tia e o meu tio jejuava e orava e buscava a Deus, e as pessoas começaram a converter. Ela expulsava os demônios das pessoas, as pessoas começaram a frequentar a casa dela, e o evangelho começou a propagar. Os crentes eram assim. As igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, muitas delas foram abertas assim. Crente mudou para um bairro, e ali ele começou a visitar, começou a orar, começou a movimentar, e a igreja nascia ali. Agora, muitas vezes, nós estamos nas nossas casas e não acontece nada há décadas. Porque nós nos tornamos infantis na nossa fé, e a gente vem para a igreja para receber, só receber. Você não me visita, você não orou por mim. Precisamos visitar, precisamos orar, precisamos acolher. Não estou dizendo que não devemos. Eu estou dizendo que você já não tem mais esse direito de ficar querendo. Você é o que visita. Foi o que eu falei para o Oswaldo. Quando vier pessoas, pastor chamar a gente lá para receber oração, não vai lá para receber, vai lá para orar por aqueles irmãos. Sai do grupo, você está atrapalhando o seu grupo. Porque você é um homem que tem palavra de Deus. Você e sua esposa têm experiência com Deus. Então sai do seu grupo, irmão. Abra um grupo. Você dá conta, cara. Criança não dá conta. Mas se a gente não perder o carrinho, sabe o carrinho? Como é que chama aquele carrinho que a gente põe assim para o neném andar? Disquinho, né? 75 anos de fé, o irmão com disquinho. Com andadorzinho. Irmãos, a minha vida, quantas vezes também essa imaturidade espiritual. Que quando eu enfrento um Golias na vida, imagina Davi vai enfrentar um Golias, eu vou lá chamar meu pai. Não, Davi enfrentou o Golias, porque antes enfrentou o urso e o leão, ele aprendeu na vida, ele foi amadurecendo, foi criando músculo espiritual, irmão. Músculos espirituais, e nós podemos nos tornar profissionais infantis, pastor infantil, irmã de oração infantil. A mente ainda é infantil, por quê? Porque aprendeu a infantilidade, não cresceu. Paulo falou para a igreja, no tempo em que vocês deveriam ser mestres, ainda requer que eu ainda volte a te dar leite. Paulo falou, eu não pude falar com vocês como as espirituais. Eu não pude avançar. A maturidade espiritual, irmãos, é urgente na vida da igreja. Porque senão a gente não desenvolve. Se a gente tem uma vida espiritual, uma vida cristã, dependente assim, como uma criança que não cresce, nós não vamos crescer. Porque eu vou ter que te convencer com balinha a ficar lá como fica na portaria, meu Deus do céu. Nas boas-vindas. Ô irmão, fica lá, irmão, vai ser uma bênção, Deus vai te honrar. Vou ter que te dar balinha, sabe? Não é assim que ele faz? Faz isso que o papai vai te dar um bombom. Faz aquilo outro que eu vou te dar uma bicicleta se você passar. Mas Paulo, que é um homem maduro, ele diz, eu sou devedor tanto de judeu como a grego. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim recai essa obrigação, esse peso, esse encargo. Quando é que nós vamos deixar de vir para a igreja Nova Vida? Essa palavra aqui, irmãos, não é para todos. Porque alguns ainda precisam, nesse momento ainda, de leite. Mas há uma grande quantidade de pessoas aqui que eu estou olhando, que eu estou vendo, que tem que parar de beber leitinho, querido, na mamadeira. Temos que parar e começar a nos colocar à disposição de Deus. Porque se a gente quer que a nossa igreja muda, que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja avance, a gente precisa de trocar
a reunião do berçário para ser uma reunião de profetas, de obreiros, de homens e de mulheres comprometidos com o Evangelho, de gente que chama para si a responsabilidade espiritual, primeiro da sua própria vida. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros se eu não consigo cuidar da minha vida? Foi o que o Paulo falou para os pastores. Se você não dá conta de governar sua própria vida, como que você vai cuidar da vida dos outros? Como que você vai aconselhar? Então eu preciso aprender a vencer as minhas guerras. E as guerras que eu não consegui vencer, como é que eu venço? É sozinho, lutando sozinho? Não é. A gente aprendeu uns aos outros aqui. E no ano que nós aprendemos sobre uns aos outros aqui, o irmão Max nos deu uma aula assim maravilhosa sobre uns aos outros. Lembra? Uns aos outros. Essa reciprocidade em que eu dou a você e você dá a mim. Foi o que eu falei para o Demétrio. A relação que se a gente tiver, irmão, é de reciprocidade. Eu dou para você. Eu ministro na sua vida, mas você também tem que voltar aqui à ministração, porque eu também preciso. Não é eu aqui te dando peitinho aqui para você mamar a vida inteira. Temos que romper. E é você que faz isso, não sou eu. A não ser que você é um bebê. Um bebezão. E nós não podemos mais essa espiritualidade assim, senão a gente não avança, amados. Senão nós não avançamos como reino de Deus. Tem muitos demônios para a gente expulsar. Muitos demônios para nós expulsarmos nessa cidade. Tem muitas feridas para nós curarmos nessa cidade. Tem muitas mulheres hemorrágicas nessa cidade. Tem muitas famílias que estão sofrendo nessa cidade. Tem muitas pessoas famintas espiritualmente e também socialmente nessa cidade. Nós não podemos vir cada dia e cada programação para a igreja para nós mesmos. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais isso. Precisamos acordar e pensar, gente, eu sou da linhagem do Paulo, o apóstolo. Eu sou da linhagem de Daniel, que enfrentou a cova dos leões. Eu sou da família e da fé, desse povo da fé, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu sou da fé de Abraão, que se fosse possível, sacrificava o seu maior amor. Meus irmãos, muitas vezes na igreja a gente não tem coragem de dar nem oferta. Como é que nós vamos impactar esse mundo se nós somos os bebês de Jesus? Se nós continuarmos a ser uma comunidade que pensa em si, em resolver os seus problemas. Você nunca vai parar de ter problemas, você sabe disso, você é adulto. Por mais que você resolva os problemas do seu filho, ele não vai parar de ter problemas. Você não está ensinando o seu filho como não ter problemas. Qual pai que está ensinando, ou qual família está ensinando o seu filho a não ter problemas? Não, nós estamos ensinando a nosso filho a ser um tipo de gente que consegue resolver os seus problemas. De maneira espiritual, de maneira adulta, de maneira honrosa. Dá uma cutucada no irmão e fala assim, meu querido, cadê a chupeta? Dá isso, jogar fora. Queria desafiar você, meu irmão. Queria desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a sair do berço. A sair da escolinha. E vir para os lugares de guerra. Você sabe, né? Muitas vezes o Max, principalmente o Max, fala muito sobre isso aqui para nós no Velho Testamento. Que ninguém vai à guerra com menos de 21 anos. Tem que ficar em casa. Só adultos vão à guerra. Mas os adultos precisam ir à guerra. Você precisa saber que é sua responsabilidade como discípulo e minha responsabilidade como discípulo evangelizar o mundo inteiro.
É-me dado todo o poder e autoridade, disse Jesus, portanto, vão quem? Todos os discípulos dele. Você precisa fazer isso. E eu vim aqui nessa noite para profetizar isso na sua vida. Você precisa fazer isso. Eu vim aqui em nome de Jesus com meu coração queimando e ardendo. Já não é de hoje para dizer a mim primeiro e a você. É tempo da gente fazer isso. É tempo de sermos uma ameaça nessa cidade. É tempo da gente fazer aqui o que a gente quer que se faça lá. É tempo da gente dispor a vida, dispor o tempo, dispor o coração, de não mais ser, orem por mim. Quando você sair da sua casa, não fale, não estou dizendo que você não deve falar nunca mais. Não é isso que eu estou dizendo para você. Porque eu disse sobre o equilíbrio, lembra? Eu estou dizendo para você, quando você sair da sua casa, você que não tem mais a hemorragia, você sai da sua casa e fala assim, hoje eu vou lá ajudar Jesus a tocar na multidão. Hoje eu vou lá ajudar Jesus a multiplicar os pães. Eu quero saber, Senhor, com quem que o Senhor quer que eu ore lá na igreja quando eu chegar na reunião. Eu quero, Senhor, quando chegar lá na reunião, pedir para o meu líder lá, para o meu irmão de grupo, dizendo, pode contar comigo, eu quero ser o próximo líder desse grupo. Pode contar comigo, se precisar de alguma coisa aqui, eu quero me dispor, deixa eu fazer a leitura. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero fazer a obra de Deus, porque nós cantamos isso todo domingo, como farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas, como caminho no deserto. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Nós não podemos ser como aquela parábola que Jesus falou, filho, vai trabalhar na minha vinha. Amém, glória, como eu te amo, Senhor. Como é bom fazer a tua vontade, usa mesmo a minha vida. Aí você chega aí, irmão, e a vinha? Não foi. É bom de cantar, é bom de adorar, é bom de pregar, é bom de falar. Mas cadê a vinha? Ir para a vinha. Irmão, você sabe o que é trabalhar, você trabalha, é ardor, é suar. Claro que eu não estou falando daquele suor lá do Velho Testamento que não podia suar o sacerdote. Mas é o que o Paulo falou, de boa maneira me gastarei e me deixarei gastar. Em favor de vós eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não tem jeito de ser uma igreja que queira fazer discípulos para Jesus, uma igreja que quer chupeta espiritual. Uma igreja, eu não estou dizendo que nós somos só isso, mas tem isso em nós. Nova Vida de Goiânia, nós somos uma igreja maravilhosa, nós precisamos brilhar. Brilhar o Evangelho, sair dessas quatro paredes, ir atrás das pessoas, comunicar a nossa fé, nos colocar à disposição, orar pelos nossos colegas, orar pelos nossos irmãos. Não é só eu e só alguns irmãos aqui que tem que mandar mensagem uns para os outros. Eu falei, meu bem, eu vou chegar lá na igreja, vou mandar o WhatsApp, quem quiser uma visita, eu estou aqui para visitar. Eu pus a minha faculdade para ser IAD porque eu quero servir os irmãos, eu quero estar na casa dos irmãos, eu quero orar com os irmãos, eu quero me dispor para servir a Deus. Eu só tenho essa vida para viver para Ele, eu quero me gastar em favor dEle, porque Jesus não vai orar por ninguém se eu não orar, não vai abraçar ninguém se eu não abraçar, não vai ter misericórdia de alguém se não for através da minha vida. Eu quero me dispor apesar de mim, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Eu sei que Deus usa gente assim como eu sou um ser humano, eu quero me dispor. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Dai, e se vos darão. Meu irmão, é muito melhor você pegar uma cesta básica e levar para alguém do que você ter que receber a cesta básica. Glória a Deus, muitas vezes irmãos me socorreram, muitas vezes. Muito bom receber uma ministração, mas é tão bom, irmão, quando Deus usa você. Irmãos, eu gosto muito de ouvir pregação, mas é tão bom pregar. Muito mais bem-aventurado é dar. Nós temos, irmãos, a eternidade para doar nesse mundo.
Nós temos a resposta para as pessoas. Nós temos resposta para esse mundo. Nós sabemos da resposta. E o milagre vai acontecer debaixo das suas mãos, se você ousar sair do barquinho, como Pedro ousou sair do barquinho. Ele andou sobre as águas. Afundou, mas andou. Se nós tivermos ousadia, mesmo que nos jogue dentro das covas dos leões, pode ser que nos estraçalham. Mataram muitos de nós. Mas pode ser que a gente comece a ver coisas impressionantes. Pode ser que você vai começar a chorar lágrimas que não são para você mais. São lágrimas de ver Deus agindo na história de alguém. Gaste o seu dinheiro com isso. Gaste o seu tempo com isso. Gaste a sua vida com isso. Minha esposa falou, meu bem, e daí? Da gente gastar a nossa vida? Eu falei, meu bem, você está esquecendo da recompensa. Que recompensa? Você não leu? Jesus falou que aqueles que têm como que Jesus falou, meu Deus do céu? Eu quero lembrar de um versículo. Pai e mãe, aborrecido, aqueles que têm aborrecido seu pai e sua mãe, por minha causa ganhará nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Não há quem não dê um copo de água a um desses pequeninos que não receba o seu galardão. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto. Olha aqui para mim. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você der uma esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Paulo falou o seguinte, que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Que o Senhor vem trazendo a sua recompensa. Não é em vão. Vale a pena, irmão. No máximo que você ficar rico, você vai ter muitas casas. Muitos carros. Quando você morrer, vai ficar ali. Mas eu oro que Deus te dê muitos carros, muitas casas, muito dinheiro, para você transbordar isso para o reino de Deus. Para você fazer disso um lugar de serviço ao reino de Deus. Para que o reino de Deus prospere na sua vida. Que a sua casa, meu irmão, seja um lugar de salvação. Que a sua vida, que você seja um sacerdote ambulante. Se parar, você vai orar. Se mexer com você, vai virar discípulo. Vai virar discípulo. Mas não vai acontecer nada com criança, porque a criança não difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu oro para que nessa noite você tenha coragem de andar, tenha coragem de falar, que você desista das coisas próprias de criança. Que a gente não seja uma igreja que fala como menino, que sente como menino, que age como menino, que prega como menino, que aconselha como menino, que faz a obra de Deus como menino. Que a gente desista disso. Jesus falou para os discípulos, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem ouvir agora. Eu queria falar muitas coisas, mas vocês não podem ouvir, porque ainda não têm condições de entender. Jesus falou para Pedro, o que eu faço com você, você não pode compreender agora, compreendê-lo-ás depois. Só gente madura consegue ter discernimento, irmão. Criança precisa ser obediente. O adulto não. O adulto sabe o que tem que fazer. O adulto é submisso, é diferente de obediência. O adulto é alguém que serve no propósito de Deus. A criança não consegue. E eu vim nessa noite, em nome de Jesus, a dizer você nessa noite, a mim também. Cresçamos. Cresçamos. Tome conta da sua vida espiritual. E seja uma bênção nessa comunidade. Não é possível que na reunião de obreiro você não venha. Sabe quantas pessoas vêm aqui no domingo de manhã? Sei lá, 20. 29 quando vem muito. 29 irmãos. Como nós vamos impactar? Não é normal o peixe pular dentro do anzol. A gente é que faz a obra, mano. Como Deus disse lá no livro dos profetas, estica as cordas da tua tenda, alarga o espaço. Não fique esperando você receber uma ministração, não. Comece a ministrar na vida dos outros.
Faça um exercício, eu te dou testemunho de quem pratica isso quase que frequentemente. Faça isso, pega seu celular amanhã. Você tem muito telefone aqui dos irmãos da igreja. Faça isso com os irmãos da igreja. Eu já faço hoje com quem não é da igreja também. Pega seu celular e decida amanhã, ou hoje, ou qualquer dia desse. Eu vou fazer uma oração, dar uma palavra para os irmãos. Vou pegar aí 12, 15 irmãos aqui, vou separar aqui alguns minutos do meu dia, eu vou abençoar a vida. Como vai, irmão? Tudo bem? Estava pensando em você. Quero ler um versículo da palavra de Deus para você. Eis que estou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estou te mandando essa mensagem, irmãos, para dizer, querido, que eu creio que Deus é contigo, irmão. Vai nessa tua força, irmão. Deus é contigo, o Senhor vai abençoar seu dia. Irmão, muitas vezes, na quinta ligação, eu já ligava para o irmão chorando. Irmão, o que foi, pastor? Preocupado comigo. Ô, querido, tanto porque mais bem-aventurado é dar. Porque quando você dá, a Bíblia fala que se vos darão boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Faça isso da sua vida espiritual. Chame as pessoas. Falei para o meu querido irmão Oswaldo, que homem sábio. Vou pregar uma mensagem que ele me deu lá na casa dele. Que homem de Deus, casal maravilhoso, que casa linda. Eu falei, meu querido, você é construtor de casa e a outra embeleza a casa por dentro. Você não está vendo que isso é um sinal profético? Que Deus te chamou para fazer casas espirituais. Meu irmão, na próxima vez não faz um jantar para mim, chama alguém, meu irmão. Faz um jantar para ele, ora por ele, ministra na vida dele, do seu amigo, do seu funcionário, faça isso. A gente vai ver coisas maravilhosas. Jesus disse assim, termino com essa frase de Jesus. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque era como ovelhas que não têm pastor. Jesus só pôde ver, se condoer, porque ele saiu. Saia de você mesmo, amado. Aprenda a desenvolver sua vida espiritual. Tome conta da obra de Deus, que Deus confiou nas suas mãos. Faz assim, por favor, vamos ficar de pé. Faz assim. De agora em diante, não faça assim só para receber mais, viu? Agora, leva a sua mão para frente. Agora você está dando. Amém? Agora eu quero ser um que dê. Eu quero ser alguém que abençoa. Eu quero ser alguém que dá. Eu quero ser alguém que ore. Talvez você está enfrentando crise na sua vida. Não espere a crise passar para você ser uma bênção. Vai perseguido com as costas. Não vê o apóstolo Paulo na cadeia com as costas toda rasgada, apanhou. Não sei se você já apanhou do seu pai. Eu já apanhei do meu pai. Olha, irmão, 3 ou 4 varadas pareciam uma eternidade. Quem aqui já levou uma varada nos ombros? Se não levou, você me chama que eu quero te dar umas, irmão. Uma vez eu preguei com o cinto na mão assim. Eu peguei o cinto, tirei hoje papai vai... Mas sabe, irmãos, Paulo levou 49 menos uma varadas 3 vezes. E ele estava lá naquele lugar. E a glória de Deus se encheu. Encheu aquele lugar. Sabe, as cadeias romperam. Nós não vamos ver nada se a gente ficar com dozinha de nós. Ninguém me veio, ninguém me visitou. Eu não sou ninguém, ninguém me observa. Não podemos ter isso na igreja. Temos que amparar e consolar os irmãos. Mas chegou a sua vez de fazer isso. Chegou a sua vez de fazer isso. Em nome de Jesus.